diz: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém. Graças a Deus, podeis assentar. Louvado seja Deus. Irmãos, todos nós recebemos um chamado de Deus, uma vocação. E essa vocação é para a santificação. Você foi chamado ao nascer e agora está sendo chamado e chamada ao ouvir a palavra de Deus. Deus lhe chama para que você seja uma pessoa santa. A primeira realidade que nós não podemos esquecer é a de que nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas Deus diz também, isso está lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, a partir do versículo 8. Ele diz que se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então nós não podemos esquecer que somos pecadores. Nós precisamos da preciosa graça de Deus. Como o irmão Glauco disse, é por causa da morte de Cristo que nós temos o acesso à vida eterna. Ela não vem de nós. Essa salvação é dom de Deus. Foi Ele que nos deu gratuitamente. E não é porque a mereçamos, porque somos pecadores. Ele nos deu por causa do seu grande amor. Ora, esse mesmo Deus que disse que é santo, e essa é uma verdade, Ele agora diz que nós também devemos procurar ser pessoas santas. E você pode, ao olhar para si, pensar da seguinte forma: mas como poderei eu viver em santidade, se com a própria palavra de Deus diz somos pecadores? Ora, a santificação consiste em uma luta constante da carne contra o Espírito. No texto já citado hoje em Gálatas 5, a partir do versículo 19, o apóstolo Paulo diz que as obras da carne são manifestas por causa de uma luta que existe da carne contra o Espírito. E ele disse que essas obras são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, glutonarias, bebedices e tudo o que é semelhante a estas coisas, como disse Paulo, acerca das quais ele nos declarou que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Jesus Cristo ensinou para mim e para você: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Glória a Deus. Jesus disse que o caminho da salvação é um caminho estreito. A sua caminhada é longa, e você deverá passar por essa porta estreita que é Jesus Cristo, e trilhar por esse caminho estreito, até que você chegue na glória, na presença do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. E por isso Deus disse: sede santos. Por que, Senhor? Diz Ele: porque eu sou santo. Eu sou santo. E é isso que eu quero para vocês também, diz o Senhor na sua palavra. Deus quer nada menos do que a santificação para a tua vida. E eu poderia te dizer que, como Jesus Cristo disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Isso é uma decisão, mudar de vida, deixar que o Espírito Santo de Deus transforme
o nosso coração, a nossa maneira de pensar. Deixar que o Espírito Santo tire de dentro de nós toda mágoa, toda tristeza e todo pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus nosso Senhor. Eu quero lembrar para os irmãos que nesta caminhada rumo à vida eterna, estamos buscando uma vida baseada em virtudes, uma vida virtuosa. Isso nos é ensinado por Deus em seu Santo Evangelho e nas cartas dos apóstolos. Existem 3 virtudes, as quais chamamos de virtudes teologais. Elas recebem esse nome porque em grego theos significa Deus. As virtudes teologais são aquelas virtudes que nos levam diretamente a Deus nosso Senhor. Elas nos ligam a Deus. Essas 3 virtudes são a fé, a esperança e o amor. E dessas 3, a maior virtude é a virtude do amor. Elas são citadas na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 e versículo 13. Glória a Jesus. E por que a virtude do amor é a maior? Porque quando Jesus Cristo voltar, quando Ele resplandecer no espaço, e Ele vier nos buscar, Ele vier arrebatar todos aqueles que creram na sua palavra e que entregaram o seu coração, a sua vida, para servi-lo em verdadeira santidade. Neste dia, nós entraremos na presença dEle. E não haverá mais a necessidade da fé. Por quê? Porque segundo a palavra de Deus, a fé é a prova das coisas que não se veem, e é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ora, não se pode esperar aquilo que se vê, e você estará diante do Deus Todo-Poderoso, face a face. Então não esperará mais, você o verá. Não se pode ter fé naquilo que se vê, só se tem fé naquilo que não se vê. Eu sempre procuro dar um exemplo na igreja aos irmãos. Se eu coloco essa Bíblia sobre este altar, e aí eu lhe faço uma pergunta: a Bíblia está sobre o altar? A resposta da maioria de vocês será sim, a Bíblia está sobre o altar. E eu pergunto para você: você tem certeza que a Bíblia está sobre o altar? E você dirá sim, eu tenho certeza. E eu lhe perguntarei: mas por que você tem tanta certeza? E você me dirá: porque eu estou vendo. Ora, se você está vendo e por isso você crê, essa mesma certeza que você tem que a Bíblia está aqui sobre o altar, é a mesma certeza que você terá quando você pedir algo a Deus. Inclusive, quando você pedir a Deus nosso Senhor: meu Deus, tenha misericórdia de mim, eu sou apenas um pobre pecador, uma pobre pecadora, eu preciso de Ti, Jesus, eu preciso da Tua presença, da Tua graça, do Teu amor. Essa mesma certeza que você tem que a Bíblia está sobre o altar, você agora transfere para aquilo que você está pedindo a Deus nosso Senhor. Entretanto, sem ver. Isso é fé. É você ter a certeza sem ver. Mas quando Jesus Cristo voltar, você o verá. Então não se pode dizer que você utilizará a fé lá na glória, porque você o estará vendo. O mesmo acontece com a virtude da esperança. Nós a utilizamos hoje, porque nós o esperamos. Mas quando Jesus voltar para nos buscar, você não o esperará mais. Então não haverá mais a necessidade também da virtude da esperança. Mas a terceira virtude, a virtude do amor, essa você a utilizará para todo sempre e eternamente. Esta jamais desaparecerá. Glória a Jesus. E nós precisamos nos lembrar que todos os mandamentos que Deus nosso Senhor nos deu na sua palavra,
para que nós combatêssemos o diabo, para que nós tivéssemos a vida eterna, para que não sejamos lançados no fogo do inferno. Todos os mandamentos ensinados por Deus nosso Senhor a nós em sua palavra estão ligados à virtude do amor, todos. Se você parar para prestar atenção, perceberá que todos os mandamentos ou estão ligados ao amor a Deus ou ao amor ao próximo. Quando você cumpre os mandamentos que dizem: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quando você cumpre esses mandamentos, você está agindo com amor ao próximo, porque quem ama não mata, quem ama não aborta, quem ama não mente. E quando você cumpre os mandamentos, como o primeiro, por exemplo, e sempre que eu penso nesse mandamento, eu lembro daquele momento em que um rapaz chegou para Jesus e disse assim: Senhor, qual é o maior, o primeiro, o principal de todos os mandamentos? E o Senhor Jesus respondeu: o maior, o primeiro e o principal de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e somente a Ele prestarás culto. Este é o primeiro, o maior, o principal de todos os mandamentos. Então você, ao cumprir este mandamento, aleluia, você está demonstrando o seu amor para com Deus. Mas antes de eu finalizar, eu quero te dizer o seguinte: que além das virtudes teologais, as quais têm a origem, motivo e objeto em Deus, essas virtudes são infusas no homem pela graça santificante. Elas nos tornam capazes de viver com uma relação íntima com o único e verdadeiro Deus, e elas fundamentam e animam o agir, a moral do cristão. E por causa disso é que são citados também em vários textos da palavra de Deus as chamadas virtudes humanas ou virtudes morais. E existem muitas virtudes, entretanto 4 são as principais. Essas são chamadas de virtudes essenciais ou virtudes cardeais. No latim, cardo significa dobradiça, ou seja, são aquelas virtudes que dão a direção de todas as outras virtudes. Essas são a virtude da prudência, da justiça, da força e da temperança. A prudência é a mãe de todas as virtudes. A virtude da prudência é aquela que conduz o homem a tomar as melhores e mais corretas decisões em sua vida. O ser humano compreende a diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, por causa da virtude da prudência. É necessário, portanto, que nós cultivemos em nossos corações essa tão sagrada virtude e procuremos ser pessoas prudentes ao tomar as nossas escolhas, as nossas decisões. Você deve então parar para pensar: mas a minha atitude agrada ou não a Deus nosso Senhor? E assim você poderá prosseguir em seu planejamento. Haja com a virtude da prudência. A virtude da justiça é a virtude em que se dá a cada um aquilo que lhe é devido. A quem castiga, o castigo; a quem honra, honra; a quem mérito, mérito. Portanto, o Senhor Jesus nos ensina a andar em verdadeira justiça, porque Ele nos recompensará a cada um de nós segundo as nossas obras. Louvado seja Deus. E há também a virtude da força. Essa virtude
é muito necessária. É com a virtude da força que você consegue combater os desejos carnais que te fazem pecar e que te afastam de Deus nosso Senhor. O profeta Isaías disse no capítulo 59, versículo 2 do seu livro: mas as vossas iniquidades vos afastam do vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Isaías 59, versículo 2. Então Deus nos alerta que os nossos pecados, as nossas culpas, elas nos afastam de Deus, elas encobrem o rosto do Senhor para que não nos ouça. Entende agora por que é tão importante lutarmos contra o pecado? Entende agora por que é tão importante nós fugirmos do pecado e trilharmos um caminho estreito, um caminho de salvação, um caminho na presença de Deus? Nessa mensagem hoje, o meu grande objetivo, e eu sei que esse também é o objetivo de Deus a nos trazer aqui hoje, é fazer com que todos nós reflitamos seriamente a respeito das nossas vidas. Se Jesus Cristo voltar hoje, a pergunta é: você está preparado? Pare, pense. Será que não há nada a melhorar? Será que não há nada